Quando falamos de estrelas, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que esses corpos celestes, eles são grandes fábricas de produção de material radioativo. Ou seja, a maioria das reações que acontecem nas estrelas são reações em que você tem ali uma mudança nuclear. Ou seja, ou é um processo onde um nêutron é capturado por um núcleo e logo em seguida ele decai rapidamente para um próton através de um processo de decaimento beta, onde um quark down passa para quark up, liberando energia, mais um elétron, um fóton e também um neutrino. Nesse caso, o que acontece? Você tem ali o aumento da quantidade de prótons que existe dentro do núcleo de um determinado elemento químico. Então isso faz com que tenhamos ali um processo de transmutação de um elemento para outro. E obviamente, esses processos liberam energia, tanto que as estrelas são fontes energéticas espalhadas pelo universo. Existe também um outro processo em que os elementos químicos podem ser fundidos. E nesse caso, então, ocorre, por exemplo, a fusão de duas espécies de hidrogênio para a formação de hélio. E isso, então, acaba liberando energia e, dessa forma, ocorre um processo exotérmico onde os dois núcleos são fundidos. Obviamente, existem outros tipos de fusão. Por exemplo, quando dois núcleos de hélio acabam se fundindo, nós temos ali uma fusão dupla alfa. Alfa pelo fato de que nós temos partículas alfas, que são núcleos de hélio. Existe também, por exemplo, a produção de carbono, um processo de fusão triplo alfa, que no caso são três partículas de núcleos de hélio se fundindo, para que assim então seja possível a formação de carbono. E obviamente, então, todos esses elementos eles vão sendo gerados e ao mesmo tempo também ao longo da história estelar consumidos. E então, diversos elementos são produzidos e dessa forma conseguimos ter então toda uma tabela periódica. Ou seja, os elementos químicos são frutos das estrelas. Dessa forma, os elementos até o ferro são bastante comuns sendo produzidos dentro das estrelas, sendo que alguns outros elementos eles surgem através do processo de explosão estelar, ou seja, quando todo o núcleo é convertido em ferro, ali ocorre então um processo endotérmico, onde a estrela não consegue mais gerar energia, porque todo o núcleo de ferro acaba absorvendo energia pelo processo em que temos o núcleo do ferro sendo gerado. E o núcleo do ferro ele possui ali uma alta compactação dos prótons e dos nêutrons. E dessa forma, então, os elementos posteriores ao ferro também possuem uma alta energia. Logo, eles não são produzidos nos núcleos estelares, mas sim através dessas explosões, principalmente através do fornecimento de energia pela ocorrência da explosão e também pela rápida captação de nêutrons, que vai ocorrer através do processo beta, aumento dos prótons nos núcleos. Então isso faz com que aumente-se a quantidade de elementos possíveis. Contudo, nós sabemos que existe ali uma limitação. Todos os elementos naturais vão até o urânio, ou seja, um elemento com 92 prótons. E sabemos que é possível gerar alguns outros elementos, os chamados elementos transurânicos, com o fornecimento de muita energia, sendo possível através da fusão dos núcleos e também através da captação de nêutrons. Ou seja, a gente consegue simular o que uma estrela é capaz de produzir dentro de aceleradores de partículas ou até mesmo com explosão de bombas nucleares.
sendo assim possível então encontrar alguns elementos transurânicos que possuem, vamos colocar entre aspas, massa relativamente baixa, ou seja, que estão próximos do urânio, como é, por exemplo, o caso do netúnio e do plutônio, que possuem ali um número atômico igual a 93 e 94, respectivamente. Contudo, é possível que esses elementos químicos somente existam na Terra. Entretanto, existem questionamentos que levam à possibilidade desses elementos que são tão raros existirem em outros locais. Não é à toa que esses tipos de elementos são chamados de terras raras, ou seja, são lantanídeos e actinídeos. Basicamente, quando analisamos esses elementos, percebemos que eles não têm um tempo de vida muito grande, sendo que quando temos certeza que esses elementos estão presentes, muitas vezes são por traços, ou seja, encontramos a decomposição desse material com a presença de outros elementos químicos que não deveriam estar ali. Mas existem alguns elementos que possuem isótopos que podem durar alguns minutos até mesmo anos. E nesse caso, quando fazemos então a análise espectroscópica deles, ou seja, analisamos quais são os comprimentos de luz que eles podem liberar ou mesmo absorver, é possível determinar que esses elementos existem e, consequentemente, estão presentes ali num determinado experimento, como no acelerador de partícula. Só que a questão aqui é que existem algumas estrelas no universo que elas são bastante diferentes. As estrelas, elas possuem uma classificação. Existem estrelas do tipo O, B, A, F, K e M. São então o que? São estrelas que possuem grandezas diferentes, luzes diferentes e, obviamente, temperaturas diferentes. Além disso, também algumas dessas estrelas possuem velocidade de rotação diferente. E todas essas características, elas podem interferir em diversos aspectos, sendo que, por exemplo, quando uma estrela tem uma velocidade de rotação diferente, ou seja, maior ou menor que de outras estrelas da mesma classe, elas são caracterizadas como estrelas peculiares. Por que isso? Porque se elas têm uma diferença de rotação, elas podem ter também o que? Um campo magnético mais forte ou mais fraco. Sendo assim, em 1961, um astrônomo polonês australiano chamado Antoni Przybylski descobriu uma estrela peculiar. Essa estrela, ela era do tipo A e recebeu um P, indicando que ela era peculiar. Ela se encontrava na constelação de Centauro. E a característica de uma estrela do tipo A é que elas são brancas, até mesmo chegando a um tom azulado. E elas são bastante comuns quando observamos o universo. A temperatura, por exemplo, da estrela que estamos falando, é de 7.300 Kelvin a 10.000 Kelvin. Uma outra característica da estrela de Przybylski é que ela tem uma velocidade relativamente alta, próxima de 24 km por segundo, no caso de rotação. E, consequentemente, se ela tem essa velocidade tão alta, significa que ela vai ter um campo eletromagnético também alto, que é de aproximadamente 350 Gauss. Isso quer dizer que as partículas que existem nessa estrela vão acabar interagindo fortemente com esse campo eletromagnético. Outra característica dessa estrela é que ela está a 357 anos-luz
daqui da Terra. Ou seja, não é uma estrela que está tão distante da gente, uma vez que nós temos estrelas que podem estar a mais de 1000 anos-luz daqui da Terra. Sendo assim, ela é uma estrela que podemos dizer que está até próximo da nossa vizinhança. Outra nomenclatura que foi dada a ela foi de HD 101065. Mas aqui nós não vamos ficar falando muito sobre as características das estrelas. Se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo falando de todas as classes e tipos de estrelas. Vamos nos focar nessa estrela, na estrela de Przybylski. Por quê? Porque essa estrela, ela tem indícios da produção de alguns elementos que não deveriam estar lá, como urânio, netúnio, plutônio, cúrio, americio, berquélio e também einstênio. Todos esses elementos que são muito raros aqui na Terra e que dependem principalmente de ações laboratoriais para existirem, existem indícios que podem existir nessa estrela que é tão peculiar. Também existem indícios que pode existir tecnécio nessa estrela, e isso é algo fantástico, porque também tecnécio é um elemento sintético. Mas por que será que é possível existir esses elementos lá? E existem algumas prováveis respostas. Primeira coisa que nós temos que entender: esses elementos, eles não foram provados como existentes lá nessa estrela. Eles foram propostos devido à análise espectroscópica das luzes dessa estrela. Então, observou-se ali algumas anomalias no espectro. Contudo, isso não quer dizer que realmente existam esses elementos lá. E por que questiona-se se realmente aquele espectro é um espectro real ou se existe alguma anomalia ali? Pelo fato dessa estrela ter um giro tão rápido que faz com que ocorra ali um campo eletromagnético extremamente forte, e isso pode interferir em leituras. Contudo, o próprio campo também pode auxiliar na produção dessas partículas, uma vez que seria algo similar a um grande acelerador de partículas natural. Nós vimos um tempo atrás que foi provado um Pevatron, e agora existe a possibilidade que essa estrela produza esses elementos tão raros. Obviamente que eles são elementos conhecidos como terras raras, são produzidos de forma sintética, sendo possível até mesmo encontrar traços, por exemplo, de netúnio, até mesmo plutônio pelo universo, e até mesmo em alguns experimentos aqui na Terra, mas isso não quer realmente dizer que eles estão sendo produzidos de forma natural lá, uma vez que a análise desses espectros pode conter anomalias. Outra possibilidade é que, além da presença desse campo magnético gigantesco, também pode haver alguma estrela vizinha que compartilhe alguns elementos pesados e, devido à presença de um campo eletromagnético tão grande, algumas partículas podem ser induzidas e se chocarem, produzindo o quê? Produzindo núcleos pesados. Então pode ser que alguns átomos que foram gerados de uma explosão de uma estrela antiga estejam em contato com uma estrela vizinha. Essa estrela vizinha libera ali nêutrons, ou mesmo acaba fazendo com que esses átomos tenham choque com partículas alfa e, consequentemente, então, produza-se o que? Um aumento do número de prótons no núcleo desses elementos químicos. Logo em seguida, eles entram em contato com um campo eletromagnético tão forte da estrela de Przybylski que pode ser produzido, então, esses elementos mais raros.
Obviamente que isso daí seria algo um tanto quanto raro de se encontrar na natureza, porque dependeria de todo um sistema que fosse propício ocorrer isso. Então, poderia existir ali uma estrela que ainda não é visível e que estivesse fornecendo essas partículas e até mesmo átomos para a estrela de Pearce-Bilski fazer com que ocorresse ali a formação desses elementos mais pesados. Por fim, existe também uma teoria um pouco mais fantasiosa, de que poderia ser presente ali uma civilização que estivesse utilizando essa estrela para depósito de lixo radioativo. Então, uma civilização que tivesse ali controle de viagem interestelar, que conseguisse então utilizar essa estrela por algum motivo diferente, que a gente talvez ainda não saiba, como depósito de material radioativo. E, consequentemente, ali ocorreria esse processo do fornecimento de partículas alfa e nêutrons para que pudesse ocorrer uma formação de material mais pesado. Talvez esse material mais pesado a civilização nem mesmo utilizaria. Ela poderia somente considerar aquilo como um lixão cósmico. Só que, obviamente, ali essa é uma especulação fantasiosa, mas que, quando nós não sabemos um determinado fato, temos que levar tudo em consideração. Existe o que na ciência? Probabilidade. Existe alguma probabilidade de existir vida no universo? A chance, na realidade, é bastante grande. Existe a probabilidade de existir vida inteligente no universo? Essa probabilidade começa a diminuir um pouco mais, uma vez que a gente conhece somente nós mesmos como vida inteligente. Existe possibilidade de existir vida mais avançada do que a nossa? Isso acaba diminuindo ainda mais, porque nem sinal de rádio a gente consegue captar utilizando alguma frequência específica e que provasse isso daí. Então, as possibilidades maiores em torno ali é de que esteja ocorrendo um processo similar a um acelerador de partículas pela presença de uma estrela bastante peculiar, que possui uma velocidade de rotação muito alta e que pode existir junto dela uma parceira que a gente ainda não conseguiu observar e que essa parceira então fornecesse próximo da atmosfera da estrela de Pearce-Bilski material que pode ser fundido e consequentemente gerar esses elementos raros e que não possuem uma presença tão grande na natureza, sendo que a maioria dos isótopos deles são de origem sintética, ou seja, gerados em laboratório. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para vocês sempre receberem notificações de vídeos científicos como esse. Peço, se for possível, que também vocês compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam aumentar o conhecimento sobre o universo e sobre a química também. Antes de ir embora, dá uma olhada na descrição aqui do vídeo que eu vou deixar um link de um site que eu criei e que lá eu estou disponibilizando um livro, na realidade um e-book, que pode ajudar você a conseguir estudar melhor. Foi um dos métodos que eu acabei usando ao longo da minha vida como estudante. Isso ajudou demais. Também existe aqui nesse site alguns livros de astrofísica que são gratuitos. Vocês podem baixar para lê-los. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.